Muito bem, gurizada, estamos chegando nessa sexta-feira, sexta que antecede jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho e uma sexta-feira que é marcada aqui para Erechim, da bela Erechim, da cidade que hoje completa 103 anos de história. Hoje eu estou aqui com o Wesley, que está aí mais uma vez, preto hoje. Vamos neutralizar aniversário da cidade aí, né? Vai ficar na boa hoje. E com o Ribas, que é um colorado que embarcou ou não no barco Miguel Ángel Ramírez. Com certeza. E muito boa tarde a todo mundo aí. Queria dar os parabéns para Erechim, essa cidade linda, maravilhosa. E é um aniversário do município que coloca... Eu sou um atlantista. Estamos com o Colorado aqui e com o Wesley ainda que ainda Sou não... estudante de jornalismo, vamos deixar por isso que tá bom. Isso, que ainda não decidiu para qual lado, mas torce pro Ipiranga, isso eu posso dizer. Eu sou um apoiador do presidente Adilson, todo mundo sabe que eu sou um exímio admirador do trabalho que vem sendo feito. Infelizmente, por circunstâncias aí que vão um pouquinho além ainda da minha visão dentro do campo, as coisas não estão acontecendo como a gente espera, como deveriam, mas a gente tem que seguir o trabalho. Vamos que vamos. Vamos falar sobre semifinal do Gauchão, porque o Internacional, depois dessa goleada por 4-0 no Deportivo Táchira, agora vai ter um desafio. Ribas, o que dá para dizer sobre Juventude Internacional? Será que o Inter passa facilmente aí pelo time de Caxias ou não? Não dá para falar que facilmente, né? Vai ser um jogo muito difícil. Jogar contra o Juventude sempre é difícil. Favorito? O Internacional tem a obrigação, na minha visão, de ganhar o jogo. Independente, tem que jogar, né? Eu acho também, né, compartilhando a opinião que o Ribas trouxe, vai ser um jogo difícil, nunca é fácil enfrentar os times da Serra, porque fora a dupla Grenal, eles são a grande representação do futebol gaúcho, na minha visão. Então eu acho que tem que respeitar o Juventude, mas tem que jogar para ganhar. Jogar para ganhar eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, tem que fazer gols, né? O que interessa é... Mas o Internacional venceu o Aimoré por 6. Por incrível que pareça, até o Marcos Guilherme fez gol, né? Um negócio que não é que todo dia. Que é um craque. Exímio jogador. Que é um jogador que... O jogador de velocidade mais lento do mundo. É incrível. Eu tenho algumas ponderações sobre Miguel Ángel Ramírez. Que eu embarquei aqui, eu passo pano pro Miguel, já disse isso. Que Miguel Ángel Ramírez Sim, é melhor que o Guardiola. É uma ideia. Miguel Ángel Ramírez é uma ideia. Isso é uma coisa que é inegável. Wesley, tu me parece que embarcou no barco Miguel Ángel Ramírez. Porque eu te perguntei aqui que... eu passo pro Miguel. Agora, ele faz algumas alterações aí que parece que não cabe. Tu embarcou no barco dele? Com certeza. Eu tenho que acreditar no trabalho de um técnico que vem de fora, com um trabalho consolidado no Del Valle, e que eu já disse aqui mais de uma vez, tem tudo para dar certo no Inter. Só que para isso precisa da confiança da torcida e da imprensa. Então tem que contar com isso e acreditar que as coisas vão dar certo. Sem credibilidade ninguém vai fazer nada. Vamos tentar escalar o Internacional, que deve jogar com o Marcelo Lombo. Já começou mal, né? Eu ouvi algum comentário, Ribas, não sei se tu concorda comigo, sobre Rodinei ser observado pelo seu Adenor Bach. Se tu concorda com essa frase ou não. Como assim? Que ele tá tentando dizer que, de repente, cavar uma vaguinha na seleção. Tem que ser observado, o Rodinei, pelo senhor Adenor Bach. O que tu acha, Wesley? Tá merecendo? O Tite tomou muito vinho para querer fazer isso aí, na minha concepção. Tem que ter tomado muito vinho. O Rodinei é um bom lateral. Agora, nível de seleção é loucura. É bandidagem falar isso. E falar em vinho, vai ser lá na terra dos vinhos o jogo contra a Juventude. Montanha dos Vinhedos. Montanha dos Vinhedos. Até eu estive lá, comemorei o título do Ipiranga, lá em cima do Esportivo. Infelizmente caiu para a segundona. Mas o jogo o Internacional... O jogo do Inter... Perdão. O jogo do Internacional
contra o Juventude, exatamente no Monte dos Vinhedos. Fiquei até pensando sobre esse jogo contra o Juventude, porque de fato vai ser um desafio difícil. Difícil. Contra o adversário. Que... Favoritos para Caxias e Grêmio, Wesley? O Grêmio vai passar o carro, é isso que eu acho. Se souber usar as peças que tem jogadores interessantes aí, Ferreirinha. Eu sou um exímio defensor da utilização do Ricardinho nesse time do Grêmio. Na minha visão, o Grêmio vai ganhar com tranquilidade o jogo. Favorito. Também acho que é o Grêmio. O Grêmio vai chegar com força total. Acho que é a mesma coisa pro Inter. Os dois vão chegar com força total para ganhar vantagem. Em relação a o time escolhido para entrar em campo pelo lado do Thiago Nunes, pouca modificação. O Thiago Nunes jogando com mais ou menos o mesmo time que esteve ontem lá na Argentina, em Buenos Aires, lá Fortaleza. Ele vai jogar com um 4-5-1, com 2 jogadores à frente da defesa, Jean-Pierre Ferreirinha, Léo Pereira, Matheus Henrique e Thiago Santos na defesa, Cortez pela direita, o Rafinha ou o Wanderson, imagino que o Rafinha, a dupla de zaga com o Jeromel, que retornou ontem, e também o Juan. Lá na frente, o Diego Souza e no gol o goleiro Breno. A partir desse time aí, que avaliação que dá para fazer do jogo contra o Lanús ontem, Wesley? Um jogo que o Grêmio tem o objetivo de conquistar território dentro do grupo. Na minha visão, conseguiu fazer isso com a vitória, conquistou 6 pontos. E como a gente sabe, na Sul-Americana só passa o primeiro colocado de cada grupo. Então o Grêmio fez o dever de casa, decente. Tem a questão das lembranças com a Libertadores 2017, enfim, mas foi lá fazer o serviço e, na minha visão, conseguiu desempenhar um bom futebol. Essa que era a dificuldade, porque a Sul-Americana ela só classifica o primeiro colocado do grupo. Exato. Claro que se tu olhar para o grupo, um grupo que tem o Araguá, venezuelano, Lanús, argentino, difícil, principal adversário do Grêmio. E o Lequidá, que acho que os 3 não vão fazer muito combate aí. E o Grêmio com essa vitória já praticamente coloca um pé já no mata-mata. Eu imagino isso, Ribas. Né? Acho que o mínimo que o torcedor espera do Grêmio é que ele chegue no mata-mata com bastante vantagem, né? E é favorito no mata-mata ou não? Não faço ideia. Eu acho que se apresenta uma questão, assim, na minha concepção, tá? Isso direcionado para o torcedor gremista. Que eu vi muita gente dizendo, a Sul-Americana não é competição para o tamanho do Grêmio. Talvez eu possa concordar, tanto quanto possa discordar dessa afirmação. Mas eu acho que o Grêmio tem a obrigação de chegar entre os primeiros e lá na frente possivelmente brigar por esse título. Talvez não seja o que o torcedor gremista desejasse de início, porque todo mundo quer disputar uma Libertadores. Infelizmente esse ano não deu, então eu espero que o Grêmio chegue para brigar lá na frente. Mas a dificuldade é que, se tu for olhar para os disputantes da Sul-Americana, tu tem Ceará, tem esses times. A Sul-Americana, de fato, é uma competição que não é tão difícil, não, para o Grêmio.
Imagino que o Grêmio, olhando para os adversários, inclusive aqui do Brasil, o Atlético Goianiense, que também está disputando essa competição, me parece que olhando de fora, o Grêmio sim é um favorito. Com certeza. Imagino que até entre todos os disputantes, é bom lembrar que os terceiros colocados da Libertadores caem para a Sul-Americana, então nós poderemos ter alguma surpresa no mata-mata, mas o Grêmio sim deve priorizar a Sul-Americana como uma competição, né, Wesley e Ribas, que ela dá ao campeão o direito não só da disputa da Recopa no ano seguinte, como também garante vaga direta na Libertadores do ano seguinte. O Grêmio tem time, né? Tem que lutar. É o caminho mais rápido para se chegar na Libertadores, até na minha concepção mais simples do que a própria Copa do Brasil. Enfrenta adversários de um nível um pouquinho mais baixo e tem que priorizar. Eu acho que eu tive acompanhando ontem alguma coisa também sobre o Peñarol, que enfrentou o Corinthians em São Paulo, e para mim é um dos postulantes ao título junto ao Grêmio, mas além do futebol, eu acho que um pouquinho da camisa do Grêmio também vai pesar nessa situação. Em relação ao Internacional, que jogou esse jogo contra o Deportivo Táchira, Wesley, o que dá para dizer sobre o que foi visto? Se o Miguel, de fato, abandonou todos esses fantasmas que ficavam rondando ali o Beira-Rio, e eu disse na quarta-feira que me parecia que tudo ia bem na Grande Porto Alegre. Tu acha que tu concorda com isso? Ribas, Wesley? Pode dar. Então tá. Eu acho da seguinte maneira: o Internacional entrou e fez o que devia ter feito. Mais uma vez, eu não vou aqui isentar a altitude contra o Always Red, mas não foi o que se esperava. Agora o Internacional constrói uma vitória consistente para esquecer um pouquinho dessa estreia ruim e daqui para frente apresentar um bom futebol, né? É diferente daquele jogo contra o Always Red, que ele fez umas coisas sem cabimento, né? Tipo, aquele Rodinei pela esquerda, que não tem cabimento. É uma coisa que eu até falei aqui. Espera um pouquinho. O Rodinei jogando pela esquerda, e até não era uma crítica ao Rodinei jogador. O Wesley pode até concordar que ele pudesse jogar pela esquerda. No meu entendimento, o Rodinei não cabe por ali. Acho bem difícil, aliás, o jogador jogar na lateral com o pé trocado. E o Miguel, mas o Miguel ainda continua fazendo alguns ajustes aí. Eu disse aqui que, para mim, no meu time, o Yuri Alberto é titular absoluto. É o melhor jogador do Inter. E ele insiste Muito em provavelmente trocar. ele comece, né? Mas ele insiste em trocar. Não é uma unanimidade lá para a comissão técnica, o Yuri Alberto. Hoje, na minha concepção, ele tira o Guerreiro do time do Inter. Não, mas o Guerreiro está machucado. Não, o Guerreiro... Muito provavelmente o Guerreiro pode ir embora, né? Tem essa questão também. Tem a questão da possibilidade de o Paulo Guerreiro acabar indo, talvez, para outro futebol. Mas por esse tempo afastado, não vale a pena ficar pagando o salário dele enquanto a gente tem Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Eu acho interessante que se diga o seguinte. Eu compartilho dessa opinião do Ribas em acreditar que talvez o custo-benefício do Guerreiro pós-lesão seja algo que vai pesar bastante nessa análise. São mais de 10 milhões ano, né? Alguma coisa assim. Ele está ganhando em faixa aí 780 mil por ano. São 10 milhões anos para jogar 25 partidas, 30 partidas. Sem falar que na questão tática, o Yuri Alberto se faz uma peça muito mais móvel do que o Guerreiro, né? Que é um jogador que, apesar de ter o auxílio dos pontas, né? Ou dos meias que vem da intermediária para frente, é um jogador que necessita de mais proximidade da área para poder efetivamente participar do ataque. O Yuri Alberto já não, é um jogador que tem mais mobilidade e pode oferecer uma dinâmica de ataque mais rápido para o Inter. Eu concordo 100% com isso. Eu acho que o Yuri Alberto é um centroavante completo. É claro que ele ainda tem muito a amadurecer, mas ele, em questão do nível em que ele vem apresentando esses jogos, o pouco tempo, porque o Miguel fica trocando, eu acho que ele apresentou ser um jogador, não só um centroavante mortal, mas ele tem esse potencial de ataque, coisa que o Thiago Galhardo, na opção da vaga ali... Ele é frio e rápido, né? Rápido, frio na frente do goleiro também. Muito veloz, tem esse poder de arrancada. No meu entendimento, ele tem todas as características para ser um excepcional centroavante. Se ele estivesse no Grêmio hoje, ele coloca o Diego Souza no banco de reserva. O Internacional, na minha concepção, vai ganhar muito dinheiro com ele no futuro. E no futuro, eu diria próximo, até uma temporada e meia, no máximo 2, o Internacional vai fazer negócio com o Yuri Alberto.
Bom, por falar em 10 milhões proposta que o Atlético de Madrid ofereceu para Douglas Costa. Essa informação foi dada pelo repórter Wagner Martins, da Bandeirantes. E é uma proposta que faz com que o torcedor do Grêmio abandone um pouco essa ideia em trazer o Douglas Costa, visto que as informações que temos vindas da capital é que houve uma proposta feita, Ribas, Wesley e pessoal que nos acompanha, para o Douglas Costa na casa dos 2,5 milhões. Essa era uma proposta que o Grêmio poderia pagar no primeiro momento. Me parece que houve um contato para um possível contrato de rendimento, negado não só pelo jogador, como também pelo empresário, e agora o presidente Romildo Bolzan quis oferecer 1.200.000, negado também. E essa novela aí? Quer pontuar algo, Ribas? Não tem muita coisa para falar, né? Mas... Eu vou dizer o seguinte, o presidente Romildo está adotando a política do solteirão, na minha visão. Está aí sondando contratações, sondou o Borré, sondou o Douglas Costa. Que na minha visão é um jogador que vai ser jogador do Grêmio mais para frente, apesar dessa proposta. Ele é acessível, né? É um jogador que já declarou ser gremista, estava acompanhando algumas declarações na semana passada de alguns dirigentes do Grêmio que, apesar de desconfiarem da veracidade dos fatos relacionados à contratação, circundam o fato dele se dizer, assim, muito apegado ao clube, até por ter saído dali, então... fica como uma dívida de gratidão, vamos dizer assim. Não, eu não estou falando em 5 anos. 5 anos, ok. 5 anos até o Ronaldinho pode voltar para o Grêmio. Eu estou falando, pode voltar, não me entenda mal, pode voltar, quem sabe para ser o presidente. O que eu quero dizer é que eu estou falando de agora. Não tenho dúvida que daqui a pouco, daqui 2 anos, o Douglas Costa pode sim voltar, porque ele já se declarou gremista. Tem um ponto aí que coloca mais pimenta nesse salseiro aí, que é a questão do Douglas Costa estar fazendo um joguinho com a torcida, jogando direção contra a torcida, porque ele disse em uma rede social, eu conto, vocês contam, me conte, Wesley. Eu lhe perguntei isso já uma vez, me conte mais uma vez. Eu acho que tem que existir um trabalho mais sério em torno disso. Claro, a gente respeita o fato do jogador ter um afeto pelo clube, enfim, mas eu acho que tem que existir uma maior seriedade, tanto da parte dele quanto da parte do empresário nessa questão, porque não adianta ficar aí inflamando a torcida. Inflamou-se a torcida com o Borré, inflamou-se a torcida com o Cavani e não se viu nada. Mas aí eu vou fazer uma defesa ao presidente Romildo Bolzan. Diga-se de passagem, o presidente Romildo é um cara que, inclusive, estará disputando o cargo de executivo a governo do estado. E isso é uma coisa que já é realidade lá em Porto Alegre. É um bom nome. E em relação a isso, ele tinha falado, e essa declaração foi uma das declarações que mais tiveram uma repercussão, porque ele disse que traria nomes para chegarem a serem titulares do Grêmio e nomes mundiais. Mas isso era em relação à disputa da Copa Libertadores. Quando isso se findou, então... Eu acho muito complicado isso, porque se o Grêmio vai ficar refém para disputar a competição e trazer jogador, então me desculpe. Eu sou, mais uma vez, dizendo aqui, considero importante a figura do Romildo para restabelecer o Grêmio como um postulante aos grandes títulos, como tem feito nos últimos anos. Mas essa política aí, de ficar jogando para o torcedor essa expectativa para depois... ter uma frustração maior, só vai manchar a imagem pública dele com relação à torcida, né? Porque, como eu disse, houve sondagens ao Borré, houve sondagens ao Cavani, e agora está acontecendo isso aí com o Douglas Costa, que é um jogador que, mais uma vez, eu reitero aqui, acho que vai ser jogador do Grêmio. Mas, para isso, tem que existir um comprometimento maior dos dois lados, na minha concepção. Mas é que o que eu questiono aqui é essa relação. Porque o Cavani, sim, foi pensado, mas quando se fala na contratação do Borré, e eu estive colhendo muitas informações no período em que essa negociação estava sendo pretendida pelo Grêmio, era muito sólido essas negociações. De fato, o Borré tinha dito sim para o Grêmio e acabou preferindo a questão pessoal do jogador. Ele tinha aceitado o que seria o plano B, vir para o Brasil. O plano A era ir para a Europa. E não foi nem para um nem para o outro, está ainda no River. Mas vamos tentar falar sobre um possível Grenal numa final.
Para qual lado pesa mais? Miguel Ángel Ramírez ou Thiago Nunes? Que ainda não perdeu. 2 jogos, 2 vitórias. Vou deixar essa pro Ribas responder. Essa vitória do possível Grenal No Grenal, pesa quem muito vem mais com pro Miguel. Pro Miguel, tu acha Sim, que com pesa certeza. mais? Pela questão do tempo. Ganhar confiança no trabalho. Eu acho que esse Grenal aí é uma taça de vidro. Quem perder vai estar em maus lençóis. Maus lençóis, eu acho que sim. Eu acho que sim, o gauchão, ele tem esse poder de balançar, eu acho que as estruturas para o time que perde. Diga-se de passagem, o Eduardo Cudê foi um técnico que eu acho que fez um trabalho interessante aqui Com certeza, fez. Agora, ficou marcado por ser um técnico que se acovardava diante do Grêmio nos Grenais. E isso era fato, era fato. Mesmo o Inter com condições de vencer vários Grenais, acabava se apequenando com algumas declarações que vinham do próprio grupo de jogadores de que o Inter parecia que vivia um momento ali que não conseguia ganhar do Grêmio, jogando até algumas vezes melhor do que o Grêmio, Ribas. É muito detalhe Grenal, né? Como o menino lá, o volante, esqueci o nome dele. Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado disse, a gente tem medo de ser feliz, o que ele estava querendo falar. É muito detalhe, e o time se perde nisso, né? O que tu acha? Eu acho que está havendo uma fragilização do que contorna um clássico, pelo menos para os lados do Internacional, porque é inadmissível ouvir de um dos líderes do grupo, como é o Edenilson, que já falou nessas últimas oportunidades, se eu não me engano, foi no último Grenal pelo Gauchão, do qual ele disse que é normal perder Grenal. Isso aí, para mim, é inaceitável. E essa é uma declaração, nesse último jogo em que o Léo Chu fez 1-0 para o Grêmio, e a imprensa, não só gaúcha, a imprensa de todo o Brasil acabou repercutindo isso. Não só o medo em ser feliz, acho que essa passou, mas ele disse ainda nessa frase que o Internacional tinha medo de vencer. E aí abre a discussão. Onde que vai o medo de perder para conseguir uma vitória? O que tu me diz sobre essas declarações? O Internacional, eu vejo pelo menos uma pressão um pouco maior realmente no trabalho do Miguel Ángel Ramírez, e isso cogitando uma possível final do Gauchão entre Grêmio e Internacional. Dourado não pode ser capitão do Internacional. A minha concepção é essa. O Tyson tá aí para quê? Além de contribuir dentro do campo. Saiu um vídeo do vestiário do último jogo, ele estava como um capitão, né? Agindo como um capitão, falando como um capitão. Então, como o Ribas trouxe... Querem montar o personagem do que foi Nicolás Andrés da Alessandro. Não, isso nunca. Isso aí na minha concepção... Tá jogando com a camisa 10, com a camisa vermelha, agora vai ser o capitão. Não, pronto, o Nicolás Andrés da Alessandro. Eu não sei pro Ribas, que pode falar mais do que eu, porque é um torcedor colorado. Para mim, a aura da Alessandro nesse estado aqui nunca mais vai ser... não pode ser comparado com qualquer outra situação. Dentro do Internacional não pode haver comparações. Eu acho que justamente... A fala do Dourado repercutiu porque é logo depois que a gente perde o D'Alessandro, né? Porque ele é um cara que sempre botava a cara a tapa, sempre ia pra cima do adversário, e aí sai um cara que é da época dele, tá no Internacional há muito tempo, que tá, acho que hoje só é capitão pelo tempo que ele tá lá, que fala isso. Mas aí tem outra questão. Em alguns Grenais que o D'Alessandro perdeu para o Grêmio, isso eu estou falando nesses últimos períodos, o Wesley deve lembrar, quando o próprio D'Alessandro, diga-se de passagem, naquele Grenal da Libertadores, em que deu aquela briga toda com Moisés, o D'Alessandro sumiu, ele que era o cara da briga, sumiu. Então o D'Alessandro também tinha sentido emocionalmente essas derrotas para o Grêmio. Então dizer que uma final entre Grêmio e Internacional não abala emocionalmente, e eu acho que isso é uma coisa que não pode ser dita. É preciso ser levado em consideração. Com certeza. A taça de vidro vai balançar. Vamos ver para qual lado ela vai cair e quem é que vai sair com triunfo. Quem que vai ter a vida mais difícil? Eu acho que o Caxias vai fazer vida dura para o Grêmio ou o Juventude vai fazer? Ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Vai ser fácil? Porque eu vejo que o confronto, pelo menos... O Grêmio e Caxias, o Caxias tem um perfil um pouco mais defensivo. Talvez estacione o ônibus e fique difícil para o Grêmio furar a defesa do Caxias. O Inter acho que deve ter mais facilidade, eu acho. Com certeza. Acho que vai ser um jogo feio.
lá, porque não é um dos melhores campos, então, para o estilo de toque, ainda mais do Inter, que não está consolidado. Eu acredito que vai ser, assim, na minha concepção, teremos um Grenal, e aí o Grenal, a gente sabe como é que é, o estado para, e existe toda uma preparação, e a questão pré-jogo pesa bastante também. E o Grenal, se acontecesse hoje, é bom lembrar que nas semifinais a pontuação ela continua rolando. Mas se fosse hoje, o Grêmio iria jogar o segundo jogo na Arena Grêmio, lá na entrada da Grande Porto Alegre. Faz diferença ou não? Eu acho que hoje, sem torcida, já é um fator um pouquinho menos influente nessa questão. Mas quem joga em casa, a gente sabe, pelo menos é uma concepção minha. Aqui no Rio Grande do Sul, quem joga em casa tem sempre uma vantagem a mais. Sim, também acho. Palpites para... Aqui eu vou abrir a roda dos palpites, porque eu sei que o Wesley acertou o último palpite aí do Independente Del Valle contra a Grêmio. Chutou. Chutou e acertou, né? Eu tô Só achando... acerta quem chuta, né? Como é que dizia o D'Alessandro? Erra quem bate. Vamos continuar batendo e torcer para continuar acertando, né? O D'Alessandro, ultimamente, ele chutava mais e errava mais do que... eu vou colocar aqui vamos ser decente, 3-1 pro Inter contra o Juventude, e o Grêmio vai sair com 1-0 do Caxias e vai chegar para a decisão. É bom lembrar que se fala que o D'Alessandro foi o cara dos Grenais, mas teve um cara que ganhou mais Grenais que o D'Alessandro. Meu pai. Isso aí... Renato Portaluppi. Eu acho que tu comparar duas eras muito diferentes, nas quais o Grêmio era muito mais vencedor do que o Inter. Ponto final. Palpite pro jogo? Depois dessa eu não tenho condições de palpitar pra nada. Não, mentira. Mentira. Acho que vai ser um jogo... Não, mas eu não entendi o que o Wesley falou. Eu também não. Eu não entendi o que Eu tu quis falou. dizer que a tua comparação, ela passa muito por dois períodos muito diferentes. Na era do Renato, o Grêmio era mais vencedor que o Internacional. E na era da Alessandro, o Internacional se fez superior ao Grêmio. Ponto final. Tá, mas e o palpite eu quero saber. Não, o palpite eu já disse. 1-0 o Grêmio no Caxias e 3-1 Inter contra o Juventude. O jogo contra o Juventude vai ser, acho que o Inter vai chegar para atacar, para fazer gols, né? Para ganhar uma vantagem, para jogar mais tranquilo em casa. O Juventude vai se defender muito. Acho que 2-0 pro Inter. Nada muito incrível. E Grêmio e Caxias? 1-0 também pro Grêmio. 1-0 pro Grêmio. Eu tô confiando no Thiago Nunes. 0-0 em Caxias do Sul. Um jogo um pouco mais difícil. Imagino que o Inter tenha mais facilidade. Uns 2-0 para cima do Juventude. Chegamos ao fim, vamos ver como é que vai ser esses jogos da semifinal do Gauchão, infelizmente sem o Ipiranga. E nesse aniversário do município, quero aqui fazer minha deixa, parabenizar todos os erechinenses e principalmente aqueles que fazem todos os dias história aqui nessa cidade, ajudando o esporte. Essa que é a minha deixa no dia de hoje. Parabéns, Erechim. Muito obrigado, gurizada, pela participação. Pô, tamo junto. Mais uma vez. Agradecer mais uma vez. Nessa sexta-feira, meu amigo. Agradecer mais uma vez estar aqui e dizer que semana que vem estamos aqui outra vez para debater. Quem sabe com uma vitória do Grêmio, uma vitória do Inter. Ribas. Muito obrigado aí pelo convite. Espero voltar mais aí numa segunda, quem sabe. Então tá. Então vamos esperar para ver. Vamos torcer para a dupla Grenal, já que o Ipiranga infelizmente não vai disputar. Um abraço para todo mundo e até segunda-feira.